Bom dia, amados irmãs. É com muito carinho que eu venho trazer para vocês essa mensagem devocional sobre como lidar com suas emoções à maneira de Deus. Eu sei que nesses últimos dias os desafios cresceram em nossos lares e nós, como mulheres, ao fim de cada dia, nos sentimos muitas das vezes sobrecarregadas e até mesmo estressadas. E o que fazer com esse mix de emoções? Antes de aprofundarmos nesse tema, vamos à leitura do texto bíblico, que se encontra lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. A palavra de Deus diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Ter um coração novo e um espírito novo é a melhor resposta que podemos dar a Deus em gratidão à sua bondade para conosco. Andar nos seus caminhos e seguir as suas ordenanças deve ser para nós, mulheres, um verdadeiro privilégio. Eu vou contar para vocês uma história para contextualizar esse tema com mais clareza. É sobre a Gisele. Ela tem 27 anos, é cristã, muito simpática, trabalhadora e esforçada. Sempre admirou seu amigo Pedro, que frequenta a mesma igreja, e com os anos eles foram se aproximando cada vez mais. Começaram a namorar e poucos meses já estavam noivos. Se casaram em março de 2020 e não puderam fazer uma viagem de lua de mel, devido à pandemia que assolou o mundo. Os primeiros dias foram lindos, exceto que Gisele escondia o que ela pensava a respeito de fazer todo o serviço doméstico sozinha. Devido a essa pandemia, os dois passaram a trabalhar de casa. Para ele, só mudou o ambiente, seguia trabalhando. Para ela, a casa se tornou um caos, tudo fora do lugar. O tempo na cozinha aumentou, as louças se multiplicaram e seu chefe cobrava ainda mais de Gisele a entrega de seus relatórios. Ela em nenhum momento conversou com Pedro para contar a ele como ela estava se sentindo. E a cada dia sua raiva ia se acumulando cada vez mais. Pedro estava trabalhando muito mais do que no escritório e não notou nada de diferente em Gisele. 2 meses de pandemia, Gisele acordou um belo dia e notou que Pedro não tinha ido dormir e virou a noite no computador para conseguir atender a demanda da empresa. Ela se levantou e parecia que um furacão havia passado pelo apartamento. Não era a casa que ela havia deixado relativamente organizada quando fora dormir. Havia roupas espalhadas pelo chão, toalha molhada em cima da mesa, copos e pratos sujos pela casa, e se não bastasse, ao entrar na cozinha ela encontrou o refratário com o resto da lasanha do dia anterior quebrado no chão. Havia cacos por toda parte, junto com as manchas do molho que se espalhou por toda a cozinha. Gisele surtou. Da cozinha Pedro ouviu os gritos dela chamando-o de inútil, preguiçoso e incompetente. Ele tentou explicar o que havia acontecido, mas ela falava mais alto e, no calor da sua ira, pegou o pedaço do refratário quebrado e acertou no computador de Pedro. Que história, hein? Até aqui, vocês já podem imaginar a situação que ficou a casa desse casal. E o que eu quero que vocês reflitam é sobre a raridade que é, nos dias de hoje, pararmos para pensar e considerar o que as nossas emoções podem estar nos dizendo sobre os nossos valores, sobre as nossas crenças e sobre os nossos desejos. Quase nunca pensamos sobre o que nossas emoções dizem a respeito do nosso relacionamento pessoal com Deus. Você já se irou com a sua família? O que você faz quando é devastada pelas suas emoções? O que podemos aprender
com as nossas emoções e como controlá-las. A Bíblia ensina que nossas emoções estão em nosso interior, em nosso coração. É a parte íntima da pessoa que ninguém vê diretamente, mas que é revelada através de nossas atitudes. A ira interna de Gisele foi revelada a seu marido através de ações impensadas. E por mais que você pense, Mara, eu jamais faria isso que a Gisele fez. Porém, no seu coração, você se recorda das vezes em que deu lugar à ira no seu lar. E isso tem uma origem: o pecado. O pecado infectou todas as partes do nosso ser interior, o coração e a nossa pessoa exterior, nosso corpo. A imagem de Deus em nós está danificada pelo pecado. Nossa habilidade de manifestar nossas emoções também foi danificada. As boas novas do Evangelho são que através de Cristo e sua vida sem pecado, sua morte e ressurreição, somente através dele, que temos o nosso relacionamento com Deus restaurado, com corações vivos. Nenhuma parte de nós se torna sem pecado após isso. Nós continuamos a lutar e lutar contra o pecado todos os dias, todas as manhãs. O poder para uma vida transformada, com atitudes diferenciadas, só vem de um lugar, de Cristo. E como Jesus mesmo disse em João 15:4, nós não podemos dar qualquer bom fruto por nosso próprio poder. Nós daremos frutos somente quando formos dependentes de Cristo. Temos a infeliz tendência de culparmos as circunstâncias da vida por fazer com que nossas emoções se abalem. Porém, as situações que enfrentamos não são a causa. Nossos corações estão sempre ativos, pensando, desejando e planejando. É em nossos corações que as emoções começam. As circunstâncias, as situações adversas servem simplesmente para expor as coisas sobre as quais nós estamos pensando, as coisas que nós estamos desejando e planejando. Elas simplesmente despertam uma emoção que já estava ali, presente em nós. Deus, ele quer usar nossas emoções como um espelho para nos mostrar o que está acontecendo em nossos corações. Assim, nós que vamos escolher como responder às várias situações com a base no que Deus deseja de nós e não no que nós queremos e desejamos. Jesus disse em Marcos 7, capítulo 7, versículo 21 a 23, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Entendam que toda situação da vida, absolutamente todas, vem das mãos de Deus. Ele é soberano. Deus determina o que acontece e quando. Nada pode acontecer fora do seu controle. Como a palavra diz em Lamentações 3, capítulo 3, versículo 37 e 38. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Por isso, confie no controle soberano de Deus sobre o mundo e sobre a sua vida. Examine o seu coração à luz das Escrituras. Confesse o seu pecado diante do Senhor por todas as vezes que seu pensamento não se alinhou com o de Deus. Não é feio admitir que nós estamos erradas. Feio é permanecer no erro, como se nada estivesse acontecendo. Para mudarmos nossas emoções pecaminosas, precisamos de verdadeiro arrependimento e uma disposição para fazer a coisa certa. Gisele se arrependeu do que fez a seu marido e reconheceu que precisava buscar a Deus
em Deus a sua mudança de comportamento, sua mudança interior, pois notou o quanto a ira dominou seu coração, causando um momento triste de explosão. E eu vou encerrar esse devocional deixando algumas perguntas para vocês. Como está o seu coração? E o que tem governado o seu coração? Eu desejo que, pela graça do Senhor, vocês possam escolher viver em submissão a Deus e não como escravas de suas emoções.